Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode criar conteúdos que prendem a atenção, geram interesse e fazem as pessoas irem na direção de onde você quer que elas sigam. Fala atrevido, fala atrevida, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Atrevidamente. Se você ainda não é inscrito no canal, a hora é agora. O que você precisa fazer? Você precisa clicar nesse botãozinho que está aqui, ó. Aqui, desse lado aqui, clica nesse botão, isso. Clicou? Ótimo. Agora você clica de novo, vai aparecer um sininho, tem um sininho. Clica nesse sininho para você não perder nenhum conteúdo que eu estou publicando aqui todas as semanas para você nessa série Atrevidamente. Nessa série eu estou falando com você que é especialista, que é empreendedor, que é um produtor de conteúdo. Você já se perguntou por que alguns especialistas se tornam autoridades no mercado e outros apenas permanecem ali no anonimato? Como você já deve saber, a atenção é atualmente considerada o maior ativo do mundo. Ela vale mais do que ouro, petróleo ou Bitcoin. Agora, imagina você dominar uma narrativa super interessante que faz as pessoas ficarem presas na sua mensagem e com isso aumentar a taxa de retenção do seu público para você conseguir mais conexão, mais atenção e conexão com as pessoas. Você quer saber como? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou revelar a fórmula para você criar conteúdos que convertem. O maior erro que muitos especialistas e criadores de conteúdo cometem é o de pensar que somente chamar a atenção, somente aparecer vai gerar resultados. A maioria se preocupa em aparecer, mas poucos dominam a arte de transformar essa visibilidade em dinheiro no bolso. Isso acontece porque muitos colocam toda a sua energia na criação de conteúdos rápidos e geradores de dopamina. A estratégia que muitos usam é fazer Reels no Instagram, vídeos no TikTok, Shorts aqui mesmo no YouTube, com o objetivo do quê? De viralizar e aumentar o número de seguidores, achando que somente isso vai aumentar automaticamente a sua autoridade e, como consequência, aumentar as suas vendas também. O problema é que o foco somente em viralizar, criar peças de conteúdo para viralizar, vai atrair um público que na verdade é desqualificado e que quer apenas aquela recompensa rápida, que é a geração de dopamina que a gente fala. Normalmente esse público não compra nada, por experiência própria. Tá? O público que fica vendo Reels, TikTok não está pronto para comprar. Então, o que significa isso? Que ter muitos seguidores só cria aquela falsa sensação de sucesso, que alguns chamam de o algoritmo da vaidade. Eu não estou aqui dizendo que é ruim ter muitos seguidores, não é isso. Mas uma coisa é você ser visto, outra coisa completamente diferente é você ser lembrado pela sua audiência. E é por isso que você precisa realmente atrair compradores e não apenas seguidores. Isso significa que o seu conteúdo precisa ser construído como uma peça de copy para fazer com que a sua audiência percorra por uma jornada do ponto A para o ponto B, que é a solução que você oferece. Afinal de contas, você está criando conteúdo por algum motivo, certo? Alguns vão chamar isso de funil de vendas. Eu prefiro chamar de jornada, porque eu entendi que cada pessoa tem um processo, cada pessoa tem um tempo, né, de absorver a transformação que ela está passando. É a jornada, eu chamo isso de jornada. Então, se você quiser ter sucesso nessa nova economia da atenção, você precisa entender que as pessoas elas precisam ir além de uma presença digital. Você precisa ir além disso. E às vezes você posta um vídeo que viraliza e aí com isso você atrai muitos seguidores. E o problema é que esses seguidores que chegaram por causa daquele vídeo que você viralizou, eles querem ver mais daquilo. E se o seu conteúdo não for exatamente igual ao que as pessoas viram para começar a te seguir, elas vão embora. Porque muitos desses seguidores não conseguem enxergar o valor real do seu conhecimento em um vídeo de 30 segundos, num vídeo de 60 segundos. Você já viu aquela história do especialista que ele diz o seguinte: olha, toda vez que eu posto eu perco seguidores, mas mesmo assim eu me sinto na obrigação de postar. Ou seja, o especialista hoje ele fica tentando postar, ele se sente obrigado a postar para transmitir o conhecimento que ele tem, e aí ele se sente frustrado. Isso pode acontecer justamente com essa pessoa porque ela atraiu seguidores por causa de um determinado conteúdo que estava em alta no momento, que estava bombando, um hype do momento, ou simplesmente chamava atenção,
mas de repente ela resolveu, por estratégia mesmo, começar a falar daquilo que ela vende ou o conhecimento que ela quer compartilhar com o público. E aí, um assunto um bate com o outro, as pessoas vão embora. As pessoas param de seguir mesmo. Por quê? Porque as pessoas estão interessadas nessa plataforma em conteúdos rápidos. Como consequência disso, o especialista ele fica frustrado, se sente inseguro, ele acha que ele não é capaz de vender. E essa frustração acontece porque as pessoas estão presas ainda nessa ideia de que elas precisam produzir conteúdo e serem vistas a qualquer custo. E elas acreditam que quanto mais conteúdo elas produzirem, mais visibilidade elas vão ter. E mais visibilidade significa mais vendas. Isso não é uma verdade. Não é uma verdade absoluta. E o que acontece é que elas acabam sacrificando essa percepção de quem elas são. O posicionamento delas fica sacrificado. E os resultados? Elas ficam estagnadas, sem conseguir monetizar esse conhecimento. No começo da minha carreira, muito tempo atrás, como criador de conteúdo, porque eu sou um criador de conteúdo antes de ser qualquer outra coisa. Naquela época não tinha redes sociais, nem o YouTube tinha. Eu só tinha o meu site e onde eu tinha um blog onde eu publicava artigos todas as semanas. E o que acontecia era que, por causa desse único meio de produção, de entregar o conteúdo, era lá que as pessoas estavam. Então, blog, para mim, sempre foi algo que teve muito impacto nos meus negócios. As minhas palestras, boa parte daquelas pessoas que chegavam no meu site era porque as pessoas localizavam os meus artigos através do Google. A partir dali, via que eu tinha palestras motivacionais, palestras para as empresas, e as pessoas me convidavam para palestrar dentro dessas empresas. Então eu monetizava a partir daquele conteúdo. Já ouvi muitas vezes a pessoa falar assim: eu vi um artigo teu e eu queria que você falasse sobre isso na palestra. E eu falava: opa, é comigo mesmo, entendeu? Então era aquele único modelo que eu tinha. Agora, quando chegou as redes sociais, chegaram as redes sociais e todo mundo começou a publicar e todo mundo começou a tentar encontrar o melhor formato e as pessoas começaram a entender como é que funcionam as redes sociais, eu comecei a olhar e falei assim: cara, o meu modelo de negócios precisou mudar. O que eu fiz? Botei toda a minha atenção primeiramente no Facebook, né? O Orkut lá atrás, depois foi o Facebook, onde eu publiquei muita coisa, muito conteúdo, né? Tinha lá meu perfil pessoal e depois tinha um perfil profissional também, minha página no Facebook. Depois veio o Instagram, depois aí vieram todas essas redes onde você fica louco tentando produzir conteúdo que nem um maluco. Fazendo o quê? Cara, olha pra mim! Me contrata, compra aquilo que eu tenho para vender. Na verdade, o que eu tinha para vender era sempre as minhas palestras. Depois os meus treinamentos, depois os meus processos de coach, depois as minhas mentorias e por aí foi. Mas eu percebi o quê? Cara, do jeito que eu estava fazendo agora, né? Porque eu mudei isso não faz muito tempo. Eu olhei e falei: cara, as redes sociais, elas têm ali um motivo para existirem. Tem uma estratégia por trás de cada plataforma. Você precisa entender isso. E aí eu entendi que, cara, volta a criar conteúdo mais profundo. Volta a escrever artigo, volta a criar roteiros pro YouTube. Grava vídeos pro YouTube com mais longos. Grava vídeos onde as pessoas vão aprender alguma coisa com você. Porque aqui é o lugar onde eu posso compartilhar com você mais conhecimento. Não num vídeo de 30 a 60 segundos. Não é isso que acontece. E o que eu descobri é que o conteúdo que converte é justamente aquele que cria uma percepção de autoridade sobre você. E para isso você precisa criar um posicionamento estratégico. E quando eu falo de posicionamento estratégico, eu falo de conquistar espaço na mente das pessoas. Ter um posicionamento estratégico é criar a percepção na cabeça das pessoas de que você tem o conhecimento que vai ajudar elas a resolver um problema específico. Isso implica em 4 coisas. A primeira coisa é saber quem é o seu público. Quem são as pessoas que você atende. Saber que problemas eles têm. Terceiro, saber como você resolve esse problema. E quarto, saber como vender a solução desse problema. Isso é o que realmente monetiza o seu conhecimento e constrói a sua autoridade como um expert. E vamos ser sinceros aqui, você não consegue entregar o conhecimento que você levou anos e anos para dominar em apenas um Reels. O que você precisa entender é que essas plataformas de vídeos curtos não são o melhor lugar para você dar aula. Tem gente cometendo esse erro, querendo dar aula num Reels. Não é assim que funciona. Por isso eu mudei a minha estratégia. Eu parei de dar prioridade no Instagram e voltei a produzir aqui no YouTube. Voltei a escrever artigos, onde eu publico no meu blog, lá no LinkedIn.
Como dizia Albert Einstein, se você continuar fazendo as mesmas coisas, vai ter sempre os mesmos resultados. Tem que fazer coisa diferente. Dá trabalho isso? Muito trabalho, pelo amor de Deus. O trabalho é triplicado quando você produz conteúdos mais profundos. Mas é muito mais, para mim, tá? Recompensador, porque dentro da minha estratégia, eu quero mostrar para você como é que eu posso te ajudar a ir para o próximo nível na tua carreira, no teu negócio. E o melhor lugar para isso é aqui no YouTube, pelo menos por enquanto, eu acredito nisso. Por isso, agora eu vou revelar a fórmula secreta dos conteúdos que convertem. Essa fórmula tem 3 passos e eu quero compartilhar com você agora. Anota aí, porque o último é mais importante. Passo número 1 é mostrar que você entende a dor da sua audiência. Uma das coisas que mais se fala em vendas atualmente é um negócio chamado conversão de leads, ou seja, transformar aqueles visitantes do seu perfil em clientes pagantes, pessoas que estão dispostas a abrir a carteira, fazer o Pix lá para você, para que você possa ajudá-las. E para isso você precisa saber claramente quem é o seu público e a dor real que eles estão sentindo. Você sabe quem é o seu público ou qual nicho eles estão nesse momento? Se você não souber ainda, eu vou te dar um insight poderoso. Presta bastante atenção nisso, atenção. Você é o seu próprio nicho. Essa foi uma descoberta que explodiu minha cabeça. Deixa eu explicar o que é isso. Como é que eu sou o meu próprio nicho? O seu público é você, antes da transformação. Por exemplo, o meu público é um público de especialistas, empreendedores e criadores de conteúdo que estão com problemas para se diferenciar no mercado. Eu passei por essa jornada, descobri maneiras de me diferenciar e estou aqui para te falar como. A principal dor desse público é a síndrome da invisibilidade. Por mais que eles estejam produzindo conteúdo, eles não conseguem chamar a atenção e fazer vendas. Como é que eu sei disso? Como eu falei para você, eu era essa pessoa até bem pouco tempo atrás. Aí eu fui entender como virar esse jogo para começar a compartilhar com você. Você lembra o que eu falei lá no começo desse vídeo? Eu fiz uma promessa para você, baseada onde? Baseada em um desejo da audiência. Eu disse, nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode criar conteúdos que prendem a atenção, geram interesse e fazem as pessoas irem na direção de onde você quer que elas sigam. Não foi isso que eu falei? Aí eu fiz a seguinte pergunta: você já se perguntou por que alguns especialistas se tornam autoridades no mercado e outros apenas permanecem no anonimato? Eu entendi que o anonimato é a maior dor dessas pessoas, porque também já foi a minha dor. Então, o início do conteúdo precisa chamar a atenção pela dor e ao mesmo tempo falar de um desejo secreto que eles têm. E como você pode aliviar essa dor ou como eles podem ter mais prazer naquilo que eles estão buscando, sei lá, para que eles possam continuar com você. Então, se você está comigo até agora, é porque eu consegui isso. Passo número 2, cria uma comunicação persuasiva que vai além do conteúdo genérico e aborde o problema de uma maneira única e valiosa. Uma comunicação persuasiva não deve apenas informar, ela deve inspirar, mudar percepções e levar o espectador a agir. Por isso você precisa definir um posicionamento claro, focado na dor real que você resolve. Isso vai diferenciar você como um especialista que entende profundamente o que o seu público está enfrentando nesse momento. Se você for lá no meu perfil do Instagram agora, Fernando Oliveira BR, você vai ver que na descrição do perfil eu coloquei faixa preta em comunicação estratégica. O que mostra isso? A autoridade. Eu sou faixa preta. Onde? Em comunicação estratégica e persuasiva. E depois que você definir o seu posicionamento, você pode usar a estrutura mestre da comunicação, que é conversar primeiramente com o cérebro instintivo das pessoas, é aquele que busca por sobrevivência, por equilíbrio, por bem-estar. O nosso cérebro tem essa capacidade. A gente chama ele de cérebro reptiliano. E essa é a maneira mais poderosa de você chamar a atenção das pessoas, que é alterar o estado emocional delas falando sobre o contexto atual que elas estão vivendo, gerando aquelas emoções, pequenas emoções que fazem o cérebro tentar voltar para o equilíbrio. Quando você gera isso, o cérebro automaticamente ele se liga, então a atenção é gerada. A diferença entre um conteúdo que gera engajamento e um conteúdo que constrói autoridade está justamente na sua capacidade
de alinhar o valor do seu conhecimento com as expectativas do seu público, usando uma comunicação persuasiva de forma que cada palavra inspire e leve a pessoa a agir. Passo número 3, tenha uma estratégia de monetização do seu conhecimento. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi nos últimos anos sobre transformar os meus conteúdos em dinheiro no bolso é justamente o de que as pessoas interessadas são as melhores compradoras. Pessoas interessadas, elas querem se aprofundar, elas querem ir além, né? Aquela pessoa que lê um livro e quer comprar o curso. O seu conteúdo ele precisa ter essa característica de gerar interesse nas pessoas primeiro, para depois você fazer uma oferta. Muitos dizem que você precisa criar relacionamento. Antigamente falava isso, né? Você tem que criar relacionamento, você precisa ficar entregando conteúdo, entrega conteúdo, 1 mês de conteúdo, 30 dias de conteúdo grátis, para depois você oferecer o seu produto e serviço. Eu também já fiz isso. Já fiz séries de 21 dias seguidos, entregando conteúdo, para depois vender e não vender quase nada. Eu prefiro fazer diferente hoje. Primeiro eu penso, o que eu quero oferecer para a minha audiência? Que produto eu quero vender? Que solução que eu quero entregar? E aí depois eu penso no formato de conteúdo que pode fazer as pessoas se interessarem pela minha solução. Muitos profissionais, muitos especialistas têm medo de oferecer aquilo que eles sabem justamente porque eles têm medo de serem rejeitados. Mas a verdade é que você não tem que ter medo de mostrar uma solução para o problema que as pessoas estão passando. As pessoas querem saber como você pode ajudar elas. Se você quer monetizar o seu conhecimento, você precisa ter algo para vender. Que solução você tem para o seu público? Como é que você resolve o problema deles? Que tipo de produto eles estão mais dispostos a consumir? Fale sobre isso. Escreva artigos, grave vídeos mostrando como elas podem ter uma pequena vitória e que faça elas se sentirem motivadas para continuar com você, querendo saber mais. Por exemplo, uma das estratégias mais bem sucedidas na hora de você apresentar um novo produto, que eu uso e que muitos especialistas usam, é o webinário. O que é o webinário? O webinário é uma apresentação que você faz, é uma palestra um pouco mais longa, mais completa, mais detalhada e que ali ela resolve um único problema específico da audiência. O que eu faço? Eu roteirizo o meu webinário com uma estrutura de copy, falando do problema primeiro, depois eu falo da causa do problema, depois eu falo da solução do problema, depois eu entrego alguns passos e aí eu faço uma oferta para que ela continue comigo. E dentro dessa apresentação, o que eu faço? Eu mostro a jornada da autoridade, onde tem conteúdo ali que geram credibilidade. Eu falo de estudos de caso, eu conto histórias, eu conto storytelling, eu conto os meus casos, mais ou menos do que eu estou fazendo aqui agora para você. Então, isso faz com que o público ele tenha o desejo, ou gere o desejo deles quererem continuar comigo e quem sabe comprar a solução para resolver o problema deles. Eu finalizo sempre com uma chamada para ação, convidando a audiência para participar de uma mentoria, de um treinamento, de uma live grátis, ou grátis não, né? Porque eu já estou entregando o webinário grátis, mas eu faço com que as pessoas cliquem em algum botão ali. Isso cria uma jornada emocional e lógica que não apenas informa, mas convence o espectador de que você, ou no caso eu estou aqui, sou a melhor solução para guiar essas pessoas para a solução que eles querem, para passar por essa jornada do A ao B. Então quando você mostra para a sua audiência que você sabe como resolver um problema específico, você vai perceber que os seus resultados vão muito além do simples aumento de seguidores. Eu não me preocupo com isso já faz um tempo. Antes eu queria lá, ver o meu vídeo passado que está aqui, ó, como eu conto a história de como eu queria ter muitos seguidores. Hoje não. Então a sua audiência ela precisa ver valor nas suas palavras, naquilo que você compartilha. E isso vai refletir nas suas vendas de forma consistente. Então agora eu vou fazer o meu CTA para você, a minha chamada de ação. Eu vou falar mais profundamente sobre esse assunto e outros também no desafio online Expert Milionário, que vai acontecer agora no dia 9 de novembro, das 9 às 18 horas. E se você quiser participar com um valor simbólico, aponta o celular para o QR Code que está aparecendo aqui ou aqui embaixo, ou no link que está fixado aqui no primeiro comentário, que a gente se encontra lá do outro lado. Eu decidi cobrar esse valor simbólico só para evitar aqueles curiosos e poder entregar conteúdo somente para quem eu sei que vai colocar na prática, vai colocar em prática aquilo que eu vou ensinar. Bom, agora que você já conhece os passos da fórmula para criar conteúdos que converte, está na hora de você deixar um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou. Lembra de assinar o canal, ativar o sininho para acompanhar mais conteúdos
como esse. Ou coloca aqui embaixo também que tipo de conteúdo você gostaria de ver para o teu negócio, certo? Eu fico por aqui, um forte abraço e até mais!